Muito bem, estamos de volta no República e o Ademar Prudente Correia falando sobre dengue. Nós falamos aqui sobre 4 tipos de... 4 sorotipos. Sorotipos. Qual que é o mais grave e qual que pode levar à morte? Laurente, a gente acompanha a dengue desde 1992 e isso varia muito de pessoa para pessoa. Então, às vezes, você se depara com um caso que a pessoa teve uma coceirinha, confirma dengue, enquanto que uma pessoa com a mesma possibilidade de vírus que essa foi parar na UTI. Então varia muito de acordo com a resistência de cada pessoa. O que eu posso te passar de informação, que a gente acompanhou isso na prática, é que sorotipo 2, se eu não me engano, o 2 e o 3 foram os sorotipos que fizeram um estrago um pouco maior aí durante as transmissões de dengue. Quem pega o soro positivo, no caso o vírus tipo 4, ele fica isento do 3, 2, 1 porque ele fica imune? Não, você vai desenvolver, teu organismo vai desenvolver uma resistência àquele sorotipo. Os outros não, daí a dificuldade de desenvolver a vacina. Quer dizer que a pessoa pode ter dengue 4 vezes? Pode. E o sinergismo, de 2 dengues aí pode criar um caso um pouco mais complicado. Qual é o principal sintomas, hein? Sintomas de uma virose: febre alta por vários dias, dores no corpo, dores nas articulações, dor atrás dos olhos. O que mais dói é a cabeça, então, e principalmente atrás da bola do olho, né? Como é uma questão biológica, ela não tem uma regra muito certa. Por exemplo, década de 90, eu gosto de falar mais do mosquito do que da doença, tá? Mas a gente acompanha, então dá para conversar alguma coisa. Em década de 90, a gente percebia que diarreia não era considerado sintoma de dengue, hoje é. Na década de 90, não existia preocupação do mosquito circulando na Grande São Paulo, hoje tem. Não tinha a preocupação nas cidades mais altas da nossa região, Brodowski, Batatais, Franca, você não via falar caso de dengue naquelas cidades, hoje fala. Então, o que a gente percebe com isso? Várias coisas. Primeiro, a circulação do vírus e do vetor. Por que esse vetor está circulando? Porque ele está reunindo ou condições favoráveis ou está se adaptando a condições que não eram favoráveis. Ele vai morrer ou ele vai procurar um lugar mais alto? Ele vai deixar de existir ou ele vai conviver com climas mais amenos? A gente percebe hoje que o frio não leva o mosquito à morte, ele leva ao aumento no prazo do ciclo de vida. Então, por que no meio do ano fica mais tranquilo? Porque não tem chuva. Porque o mosquito permanece no ambiente. A gente faz levantamento de índice aqui o ano todo e a gente percebe que tem um declínio no meio do ano, mas que ele existe, não é um declínio de zero absoluto. A gente percebe que fica ali uma sementinha, para o próximo verão, próxima primavera, começou a chover, vai dispersar novamente. Então é uma condição biológica isso aí. E como condição biológica, os sintomas são muitos, depende também da resistência de cada pessoa. E cada caso é um caso? Cada caso é um caso. Na zona rural também tem transmissão de Aedes aegypti, pelo Aedes aegypti de dengue? Na zona rural a gente percebe que o número de casos é bem menor. Por quê? O número de pessoas também é bem menor. Então você vai ter mais problema onde circula mais gente. Você tem uma maior probabilidade de contato de pessoas infectadas com o mosquito, principalmente Sertãozinho, que tem uma população migratória diária muito grande. Você vê quantas pessoas vêm e vão de Sertãozinho para as cidades da nossa região, quantas pessoas vêm de Ribeirão e voltam para Ribeirão, Pontal, Jardinópolis, Dumont, pessoas que vêm aqui a trabalho ou daqui que vão a Ribeirão a comércio. Então tudo isso favorece essa dispersão do vírus, não do mosquito. O mosquito reintroduziu no Brasil, início da década de 90 outra vez, não sei se vocês vão conseguir lembrar disso, foi uma época em que se trazia pneus usados da Europa, de outros países, que ainda tinham um pouco de vida útil, então se comprava o pneu usado lá e trazia para cá, então reintroduziu o mosquito no ambiente urbano aqui no Brasil. Isso aí facilitou a reintrodução do Aedes. Então pneus que vieram do Caribe, pneus que vieram da Ásia, trouxeram novamente, a primeira introdução foi junto com os navios negreiros, na colonização, e depois agora com essa aquisição de pneus usados aí, com ovos de Aedes aegypti no início da década de 90, final dos anos 80,
reinfestou novamente o nosso país. E daí para cá, trabalhar para controlar esse mosquitinho aí, que ele é muito democrático. Muito, muito, muito. Ele existe em todos os ambientes, se adapta bem, convive bem com as pessoas. Não é igual o pernilongo comum, que você vê nuvens dentro de casa, não. Esse é um ou outro que vai ter ali. Tá? Esfriou um pouquinho, ele está pro lado de dentro da casa, não está no quintal. Então as pessoas têm que pensar um pouquinho nesse sentido e realmente fazer o controle desse mosquito. Ademar, desses 354 casos, quantos são de Sertãozinho ou de Cruz das Postas somente? Olha, em 354, se eu não me engano, 127 são importados, pessoas que viajaram e voltaram com dengue. Algumas pessoas não dão valor para essa informação, mas eu acho que é importante, principalmente no início de transmissão, porque a partir daí você consegue detectar o que está acontecendo no município e conseguir correr atrás, tá? Você fez um trabalho de prevenção já o ano todo, iniciou, está se finalizando a primavera, iniciando o verão, é época crítica, né, onde que a gente sabe que se inicia realmente a transmissão, porque é onde se inicia também o aumento da população do mosquito, isso favorece a transmissão. Então, a partir daí, entrando casos e você conseguindo acompanhar, a gente consegue, obviamente, uma eficácia, uma eficiência maior no controle. E, obviamente, também bloquear essa transmissão de forma mais rápida. Em Cruz das Postas tem muitos casos em relação ao Sertãozinho? Não, Cruz das Postas tem hoje 14 casos confirmados de dengue. O ano passado teve quantos? No ano passado nós tivemos um número menor, né? Foi um número menor. De contaminações. O ano passado, o ano todo, nós tivemos 67 casos. Eu não lembro, Cruz, exatamente quantos casos que nós foram bem poucos. Foram bem poucos ou não lembro agora para te falar assim. Acho que foram 4 casos, se eu não me engano, em Cruz das Postas. Mas lá tem uma condição um pouco diferenciada de Sertãozinho, que lá tem o pessoal do PSF, Programa de Saúde da Família, são 12 agentes e que incorporaram as ações de controle do mosquito. Então, enquanto nós temos aqui em Sertãozinho 30 pessoas para percorrer 44 mil edificações, lá nós temos 12 para percorrer 2 mil. Então, você vê que tem uma abundância de mão de obra treinada lá, qualificada, para estar ajudando a resolver essa questão. Então, Cruz... Mas mesmo assim, esse ano já tem um número considerável, né? Sim, apesar que 14 casos, né, não é tão agressivo assim, mas é diferente do que já teve. Nós já tivemos em Cruz das Postas 37 casos, teve anos lá com mais de 40 casos. Então a gente percebe que a introdução dessa equipe lá mudou essa característica de Cruz das Postas, ajudou bastante. Agora, Ademar, analisando os números do ano passado e deste ano, teve esse aumento, mesmo assim o serviço foi mantido pelo núcleo, foi o mesmo serviço durante o ano todo. Por que essa relação aumentou tanto de casos, na sua opinião? Olha, eu entendo, Ed, que isso é um reflexo da nossa região. No mês de fevereiro eu tive em Pitangueiras e já existia em Pitangueiras mais de 300 casos de dengue confirmados em fevereiro. Nós estamos em maio, 3 meses depois. E nós estamos com um número parecido com o que existia lá em fevereiro. Isso indica algumas possibilidades. Por exemplo, no começo do ano tinha menos vírus circulando aqui, então a gente tinha menos casos. A partir do momento que foi avançando, que as pessoas foram migrando, principalmente Ribeirão Preto, Pitangueiras, se eu não me engano, Guariba e outras cidades aqui do entorno, as pessoas foram migrando e foram trazendo esse vírus para cá. Com o excesso de chuva que tivemos no começo do ano, janeiro e fevereiro, muita chuva. Então começou a ter dengue em Sertãozinho a partir de fevereiro. Teve um acréscimo na curva de Gauss e a gente está aí no mês de maio começando a declinar já. Posso passar essa informação também, com 354 casos confirmados. Ademar, tem como prevenir? Tem como combater o mosquito? Ou falar, nós vamos acabar com o mosquito, tem como combater? Combater sim. A gente vai conseguir conviver com a Aedes aegypti em níveis de infestação seguros, que é o que se preconiza a Organização Mundial de Saúde e o Programa Nacional de Controle da Dengue, PNCD. O índice de Breton, que é o índice que mede a infestação desse mosquito, ele é preconizado pela Organização Mundial de Saúde abaixo de 5, é um índice absoluto. E no Programa Nacional de Controle da Dengue, ele é preconizado abaixo de 2,5. O Brasil é o único país da América Latina que tem um programa contínuo de controle. Então, entra ano e sai ano, as ações, teoricamente, têm que estar sendo desenvolvidas. Tem essa preocupação. E isso está sendo estendido para o Mercosul, né, Paraguai, Argentina e Uruguai, até por uma condição, como eu falei há pouco, de adaptação do vetor.
que não existia na Grande São Paulo já existe, não existia no Sul já existe. Então ele vai se adaptar, ele vai conviver também com climas mais amenos. Mas nem o mosquito queria morar em São Paulo? Na época não tinha. Capital? Em 92, 93, quando se começou a correr atrás de dengue, ainda bem, né, que não tinha, não era uma preocupação para a Grande São Paulo. Só para cidades de clima mais quente, como a Sertãozinho, Ribeirão Preto, indo para Caraçatuba, Rio Preto. Então se preocupava, e mais para o centro e para o norte do país. Então eu tinha essa preocupação. O Ed no começo falou que não só o Aedes aegypti, mas os outros pernilongos também podem transmitir a doença? Está confirmado isso? São basicamente dois mosquitos que transmitem a dengue, o Aedes aegypti e o Aedes albopictus, que é Aedes também, né? E é um bicho mais relacionado com o meio silvestre. Gosta mais de oco de pau, de bromélia, de lugar mais natureba, mais ligado realmente ao meio ambiente. Já o aegypti não. O aegypti está perfeitamente urbanizado. É um bicho que está aqui dentro de casa, está no bebedouro do seu cachorro, está no seu vaso de planta com água, está naquela bandejinha que tem atrás da geladeira, está naquele ralinho sifonado de um banheiro que você usa pouco, que tem a aguinha lá para não voltar o cheiro do esgoto. Então tem que se preconizar o cuidado, tem que ir lá, tem que fazer vistoria. Você pode usar o sal de cozinha para combater um criador de Aedes hoje. Como que faz? Qual é a dificuldade? 2 colheres de sopa para cada litro d'água. Sal comum desse usado para cozinhar. Dissolve na água? Põe ali, na onde que você não consegue esvaziar, ninguém consegue secar um ralo. Põe sal ali, põe cloro. Tranquilo. Água sanitária, água sanitária. Cloro mata. Cloro, ele não permite que o mosquito avance no ciclo de vida. Só que o cloro, eu prefiro mais o sal, porque o cloro, aquela semaninha que você esqueceu de pôr, ele vai perder o efeito. O sal não, o sal vai estar ali, a água está salinizada e está impedindo o mosquito de se multiplicar. Simples, fácil, barato. Uma fêmea de mosquito aí, o Aedes aegypti, ela põe quantos ovos? Ela chega até 400 ovos, durante toda a sua vida útil. Que ninhada, hein? É uma ninhada e por uma questão de adaptação também, ela não coloca todos os ovos no mesmo recipiente. E ela não coloca só onde tem água, ela coloca onde pode ter água. Ela deixa eles ali na borda, no entorno, encheu a água. Exatamente. Exatamente, para ter sucesso na perpetuação da espécie. É uma adaptação do bicho que vem aí para nos pegar no pulo. Que interessante, né? E muitas pessoas às vezes trocam a água do bebedouro do passarinho, do coxinho do cachorro, só joga água fora e põe outra. Isso não resolve, né? Não, é interessante, a gente costuma falar lá na equipe que ninguém toma água em copo sujo. Faz a escovação da borda, porque os ovinhos estão colados ali no entorno. Se você jogar água fora e colocar outra, continua os ovos ali. Faz uma escovação, eles vão soltar, vai lavar, caiu na rede e vai embora. E esse ovo não nasce mais? Não é viável, né? Ele cai na rede de esgoto, vai para a estação de tratamento, ele vai ser inviabilizado. Lá na estação de tratamento, na lagoa, não tem risco. No rio, não. Aí no córrego? Não. O córrego por vários motivos. O principal, a água corrente, né? E peixes. Tem larvinha, é um alimento para o peixe. Então... Aquário, é perigoso? Ou os peixes comem? Normalmente, a grande maioria dos peixes de aquário são larvófagos, né? Eles se alimentam de larvas, então não tem tanto perigo. Observa, aquário sujo, se tiver uma larvinha brincando ali, tem o risco, mas dificilmente a gente encontra isso. Normalmente são naqueles ambientes onde se tem a coleção de água e não tem nada que extermine, que elimine essa larva aí. Tá certo, a gente vai para mais um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com outros dados, né, sobre o mosquito da dengue aqui em Sertãozinho, também falando mais aí da prevenção ao mosquito Aedes aegypti. Daqui a pouco a gente volta.